uma coisa importante, quando o mercado está em queda ou ele está ruim, a maioria acredita que vai cair mais. Mas e quando o mercado está aquecido, crescendo, batendo máximas históricas, esta mesma maioria acredita no quê? Na mesma coisa, ou seja, o mercado vai cair. Há décadas que eu trabalho com isso e eu vejo os mesmos comportamentos, os mesmos comentários negativos, o mesmo pensamento de quebra, desespero, medo generalizado. Veja esse exemplo de outubro de 2017, onde faz um paralelo entre o crescimento e as máximas históricas do SP500 com o crash de 1987, onde teve a chamada Segunda-feira Negra. Mas a pergunta é, teve crash? Claro que não. E não adianta dizer, mas e 2020? Daí eu te pergunto o seguinte, 2020 teve alguma coisa a ver com o mercado financeiro? Novamente, claro que não. Foi uma questão de saúde pública mundial. E os mais pessimistas, eles podem dizer, mas aconteceu, não foi? Bom, daí só, tem um detalhe muito importante. Eu não sei como saímos das nossas camas todos os dias, porque carros batem todos os dias, aviões podem cair todos os dias, pessoas caem e morrem todos os dias. Veja essa matéria que mostra que mais de 400 mil pessoas morrem anualmente por quedas. Mas veja, o grande ponto aqui, me diga uma coisa, se tem risco de morrer caindo, então de repente a melhor solução é a gente então não sair de casa. Mas veja que cair pode acontecer então em qualquer lugar, ou seja, o risco está ao nosso redor. Então faz sentido ter medo disso e de repente ficarmos paralisados e não fazer mais nada? Claro que não vale a pena. Então, da mesma forma, no que se refere aos investimentos, sinceramente, eu não consigo entender como, mesmo vendo gráficos de crescimento da Bolsa de Valores desde um século atrás, por exemplo, é possível se dizer que, de repente, olha, não vai mais crescer a Bolsa. É você também acreditar que o mercado não vai mais crescer, que não vai ter dinheiro mais no mercado, que realmente o mundo vai acabar financeiramente falando. Então o ponto aqui é que as pessoas insistem em aceitar somente o lado negativo da vida. Olha essa notícia de um ano atrás. Mais um dos profetas do Apocalipse dizendo que em abril de 2021 a Bolsa sofreria outro crash total. Agora, veja esse gráfico do SP500 também e me diga se houve crash desde abril de 2021. Não houve não, mas houve então algumas correções que inclusive são saudáveis para o mercado. E melhor, são oportunidades justamente da gente poder então melhorar as nossas posições e aumentar os nossos lucros. Então, claro, que isso só serve para aqueles que entenderam que investir não tem a ver com notícias sensacionalistas ou sentimentos, mas sim com dados e principalmente tendências do mercado. E claro, o ponto aqui não é se você acredita ou concorda com o que eu estou te falando, mas se permita ao menos conferir e deixe então os achismos e passe a determinar o seu futuro, não pegando carona na ideia dos outros simplesmente, mas com firmeza de quem sabe que as suas escolhas de hoje, sejam elas boas ou ruins, vão te encontrar no futuro. E assim como você hoje é fruto das suas escolhas do passado, o seu futuro vai seguir o mesmo caminho. Pense nisso. Por isso que eu quero te responder uma pergunta clássica. Olha só, invisto ou não com o mercado em alta? Olha só, para começo de conversa, veja que se você quer ganhar dinheiro, é uma caminhada que se compara a uma maratona e não a corrida de 100 metros. Seja porque você precisa aprender a se conhecer, né? E com isso então desenvolver o chamado autocontrole e ainda deve, claro, se organizar no sentido de saber onde você quer chegar com base no seu horizonte de sonhos e de projetos de vida. Então é fundamental tomar decisões com base nas expectativas, claro, de longo prazo, não nos movimentos do mercado, no caso, no curto prazo. Lembrando que o desempenho passado também não é indicativo, claro, de resultados futuros. E é justamente por isso que definir novas máximas não significa necessariamente que o mercado atingiu o pico e que ainda uma correção de repente é iminente. Assim como uma pausa durante uma queda acentuada também não significa que não haja ainda mais queda. Veja que os gráficos que eu te mostrei de um século do SP500 revela crescimento. Mas é óbvio que muitas foram as oscilações no meio desse crescimento todo. Então, ter controle emocional e não vender os seus ativos, que você acredita neles, claro, né? Só porque de repente o desespero está envolvendo o mercado,
é básico para você não perder dinheiro. Mas pode ser que esse momento de compra, e mais importante, não é um momento então de vender, mas é um momento justamente de você fazer mais aportes para você poder fazer o chamado custo médio. Então, por mais que você tenha comprado em algum momento de repente as ações em alta, quando essas ações estão em baixa e você acredita nas empresas, vale muito a pena você investir e lucrar com isso. Então veja que o papa dos investimentos, o chamado Warren Buffett, ele diz assim, ó, tenha medo quando os outros tiverem ganância e seja ganancioso quando os outros tiverem medo. Ó, além disso, os dados históricos não apoiam a ideia de que investir dinheiro quando o mercado está alto provavelmente produzirá retornos futuros mais baixos. Pelo contrário, o JP Morgan ele fez uma pesquisa e mostrou que investir em dias em que o S&P 500 fechou em um novo recorde pode produzir retornos melhores do que investir em um dia em que o mercado não bateu um novo recorde. Em 2019, o S&P 500 subiu quase 31,5% em uma base de retorno total. Isso é mais de 3 vezes o retorno médio anualizado para o índice desde 1926. Ó, nenhum lugar para ir, então você pode pensar, bom, agora ele vai cair, ele só pode ir para baixo, né? Em 2020, por exemplo. Errado. Apesar da crise de saúde de 2020, o S&P 500 teve um forte início já no início de 2020. E após atingir o pico em 19 de fevereiro, as ações começaram a cair drasticamente e acabariam caindo em 23 de março cerca de em torno de 30%, menos 30% no ano. Mas ó, então olha aí, eu não falei que viu como que ia cair? Mesmo assim, no final de 2020, o S&P 500 havia estabelecido 33 novos recordes, terminando o ano com um retorno total então de 18,4%. Olha só, ó, investir é uma questão de tempo no mercado, não de sincronizar o mercado. A menos que você tenha uma bola de cristal e que ela funcione, não tem como prever como que o mercado pode se mover no curto prazo. Mas mesmo sem qualquer previsão futura, os dados históricos podem fornecer um contexto útil para definir uma gama de resultados prováveis para o futuro. Isso é chamado de reversão à média. Olha só, veja, essa estratégia de reversão para a média na hora de investir, ela é muito interessante você observar. Ela envolve perceber que os ativos têm uma tendência à mudança de uma condição atual, buscando o seu lado médio no longo prazo, porque pressupõe que um nível que se afasta da norma ou tendência de longo prazo vai retornar a esses pontos novamente.